Olá, ele é trabalhador, ético e honrado. Natural de Frederico Westphalen, o filho do seu Raimundo e da dona Albertina, é técnico em cooperativismo, está cursando o último semestre de gestão pública pela Fevale. Casado com a Cléris, o pai da Laura e do Francisco leva uma vida pública ativa. Foi assessor parlamentar do deputado federal Tarcísio Zimmermann, diretor de economia solidária e apoio a micro e pequenas empresas, secretário de obras e é vereador em Novo Hamburgo. Hoje teremos uma conversa de peso com Enio Antônio Brizola. Seja muito bem-vindo, Brizola. Prazer te receber. Obrigado. Tá na hora da gente ter essa conversa aí, né? Fazia um tempo já que nós se combinávamos uma conversa. Eu tenho conversado com todos os vereadores. Tu voltaste à Câmara recentemente, né? Então, talvez por isso tenha ficado só para esse momento. Mas a gente percebe uma atividade do teu mandato muito ativa, assim, em muitas áreas distintas. É uma pessoa que transita aí no cooperativismo, no apoio ao empreendedorismo, no movimento social, no movimento de bairro, bastante ativo no meio ambiente. Da onde é que vem essa vontade de trabalhar e de militar em tantos segmentos? Vem dos movimentos que nos deixa vivo, né, da participação, de estar criando movimentos a partir de ideias e materializando, né. Historicamente, eu fui ligado a um movimento da economia solidária, que ela busca promover o desenvolvimento econômico sustentável. E aí tem o tripé, que é as questões ambientais, econômicas, né, e uma distribuição das riquezas de forma justa, das distribuições dos lucros de forma equitativa. Tá tudo diretamente interligado. E muito ligado também ao cooperativismo. Então, é uma rede que vai, né, interfaceando e transversalizando com outros movimentos. Então, isso é o que nos move e o que nos também as perspectivas que nos colocam diante de uma esperança, né, de agirmos enquanto ser transformador, enquanto ser que busca uma sociedade melhor a cada dia para todos. Isso remonta lá a tua Frederico Westphalen? A minha família, ela sempre discutiu muita política, sempre trabalhou. Meu pai foi vinculado, né, sempre a partidos e também aos movimentos da época, né, o movimento da legalidade, né, aos movimentos pela democracia. A minha Frederico Westphalen é uma cidade bem sustentável, é uma cidade que ela já tem cobertura de universidade federal, de universidade regional e tem toda uma preocupação com a região. Eles agem em bloco na defesa da região, independente, né, das questões partidárias. A gente fala de uma cidade que não vive latifúndios, por exemplo. Né? Não, é uma cidade de pequenos produtores né? rurais. Né? Já é uma visão, então, a partir da própria constatação de mundo. De mundo, assim, é uma visão de mundo. Estamos falando de quando tu tinhas 12 anos e deixaram a cidade, teu pai veio trabalhar aqui na região e trouxe toda a família. Né? Sim, é uma perspectiva, porque se propagandeou, né, muito, assim, havia na época, na minha cidade, na região, propaganda no rádio, que Novo Hamburgo precisava de muita mão de obra. Era uma cidade que estava numa fase de desenvolvimento do setor coreiro-calçadista, que estava instalando novos métodos de produção, né, o Fordismo estava, então, em foco e crescente assim,
na linha de produção e que era uma necessidade de ter uma mão de obra em abundância. Assim, né? Estou falando de 78. 78. Então nós viemos, nos instalamos no bairro Canudos, mais propriamente na Vila Iguaçu, fomos pagar aluguel, depois o meu pai vendeu então as terras, né? E aí então compramos moradia própria e a família toda se empregou ou na construção civil ou na indústria do calçado. Eu com 13 anos então ingressei na indústria de calçados Travesso, no bairro São Jorge, né, que fazia um tamanco para exportação. Então era um tamanco que era um tamanco até feio. Né? Era um tamanco feio, mas bueno, tem gosto para tudo, né? E vendia e gerava emprego. Com 13 anos, né? Isso hoje em dia é uma coisa inimaginável. Inimaginável. Né? Estamos falando aí de 30 e poucos anos atrás. Né? Sim. Mas nem por isso caiu perna, braço, nada. Está direitinho inteiro, né? Faz bem trabalhar. Faz bem trabalhar, mas faz bem estudar também. Eu tive problemas na escola. É na escola. Eu defendo isso. Eu estudava à noite na escola polivalente e eu chegava cansado. Inácio Plane. Eu chegava cansado. Na época não tinha nada, só várias vezes matos de eucalipto. Várias vezes dormi na sala de aula, te confesso isso. Tá? Assim, dormi porque a canseira era demais, passava o dia todo em pé, descansava, tinha 1h30 para almoçar e dar uma descansada, e o ritmo de produção era muito violento. Esteira de produção. Né? Esteira de produção. 1 minuto para parar para de manhã, tem que pedir. Então, eu defendo assim que todo mundo ajude no trabalho doméstico. Né? E também defendo a ideia de que haja trabalho, né, quando na fase inicial da vida profissional assim, do jovem, que tenha, por exemplo, eu sou um admirador do menor aprendiz, que ele trabalha meio turno, a partir dos 14 anos. Na verdade, ele é inserido, né, no trabalho. E nós temos um problema no nosso ensino médio. Os jovens estão concluindo o ensino médio sem estarem preparados para o mercado de trabalho. E há uma falsa ideia de que, entendendo de informática, teus problemas estão resolvidos. Acho que é importante dominar a informática, é uma ferramenta necessária, útil, né, imprescindível para os dias de hoje, mas ela não vai gerar postos de trabalho para todo mundo. Né? E hoje, mesmo que retomasse o ritmo da produção do calçado na cidade, nós teríamos um sério problema, que era o problema de mão de obra. O interesse, a motivação de trabalhar, né, 9 horas dentro de uma empresa, de pé, com um salário não muito atrativo, com condições às vezes insalubres. Né? Então, mas também os jovens precisam serem estimulados a trabalhar em algum segmento. Veja bem que uma das preocupações maiores nossa também é com a qualificação profissional. Nós tivemos escolas como a Pasqualini, deve lembrar bem do tempo. O Plane também tinha. Né? Sim, ali formou-se os melhores marceneiros de nossa cidade, os melhores torneiros, os auxiliar administrativo, laboratórios, né? Hoje a minha filha estuda na Liberato, ela faz técnico em química no ensino médio. Então, quando concluir o ensino médio, ela já vai ter uma profissão, ela vai estar assim, fazendo estágio em empresa e depois seguindo uma carreira, e que vai, inclusive, melhorar as condições dela para fazer uma universidade, né? Escolher um outro curso. Mas que não é a realidade da maior parte dos nossos jovens. Mas por exemplo. Então, nós temos que incentivar escolas, né, de qualificação de ensino técnico, assim como a FTEC, aqui, que se instalou aqui essa escola técnica do governo federal, aqui na rua Minuano, no bairro Industrial. Estamos iniciando com algumas turmas pequenas ainda, mas com perspectiva de chegarmos a 2.000.
né, alunos. Com cursos muito atraentes. Com cursos bem atraentes. Mecatrônica. Né? Nós temos hoje o Pronatec na cidade, vários cursos. Né? E claro que o que é mais difícil para um jovem hoje que completa 16 anos? É alguém dar uma oportunidade. É alguém que esteja disposto a treinar um jovem. Esse cenário que tu viveu, que tu experimentou, ele foi, de certa forma, o fermentador de uma atividade, da busca por exercer uma atividade política ou uma atividade cooperativa no primeiro momento? Eu logo assim me inseri também na comunidade e comecei a ter um convívio com os maristas, os irmãos maristas que moravam na nossa comunidade. E a partir daí, então, que faz um trabalho social muito intenso. Ainda hoje existe o Centro Social Marista, um núcleo. Né? Que inclusive leva as crianças aqui do centro para lá para experimentarem em outra. Então, a partir da discussão coletiva, da formação, também despertou para movimentos, mas também para algumas vocações assim, profissionais, e eu decidi estudar o cooperativismo. E que essa ferramenta ela foi muito útil aqui na cidade, quando da grande crise ali da década de 90, onde inúmeras empresas vieram falir, deixando várias famílias sem emprego, sem condições de sobrevivência. E nós foi aonde, então, em parcerias com os sindicatos, na época, criamos várias cooperativas de produção de calçado. Hoje, por exemplo, em Picada Café, existe a maior cooperativa de produção industrial calçadista do mundo, né, que é a Cooper Choice, que ela produz um tênis de várias marcas, tem marca própria. Mas tem marcas como All Star, né? Converse, eles produzem Converse. Eles produziram muito tempo o All Star, mas o All Star ele entrou numa... hoje tem uma outra empresa privada produzindo. Mas eu acho que ilustra bem a força de uma entidade. E eles têm um prédio próprio hoje, um prédio enorme, financiado, né, pelo governo do estado, tem financiamento do BNDES, tem uma empresa na Argentina, tem uma outra cooperativa também aqui na Serra Gaúcha, e que gera hoje, né, mais de 4.000 postos de trabalho direto. Então, um exemplo de como que o cooperativismo pode contribuir em momentos de dificuldade econômica, mas também ele pode ser uma alternativa de desenvolvimento econômico. Né? Temos a cooperativa PIA, né? Uma cooperativa do segmento do leite, da alimentação, que inclusive agora tem os mercados. Então, o cooperativismo, para mim, ele é uma forma, temos banco, né? O Sicredi é um dos bancos, né, muito consolidado. O próprio Unimed Unimed é uma cooperativa de profissionais. Então foi... E no interior é ainda mais comum... Sim, o cooperativismo de agricultura. Na agricultura, né? Todos os segmentos. Sim. Eu quero conversar contigo sobre Secretaria de Obras e sobre o teu mandato como vereador, mas isso logo depois do nosso intervalo. Hoje numa conversa de peso com o vereador Enio Brizola.